O magnetismo, também chamado fluidismo ou mesmerismo, em homenagem a Franz Anton Mesmer, certamente foi uma contribuição muito importante precursora do advento da própria doutrina espírita. E como diz o próprio Kardec, o magnetismo não deixa de ser um conhecimento que é parte estruturante da própria doutrina espírita. Porque os fenômenos ditos anímicos, ânimo, da própria alma, estudados por Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, são fenômenos paranormais, mas que não têm a predominância, não têm o protagonismo de um espírito morto, de um desencarnado sobre os eventos que estão ocorrendo. Então, no fenômeno anímico, o fenômeno de magnetismo animal, em que predomina a ação do próprio encarnado, nós temos uma série de fenômenos, inclusive de curas espirituais, de magnetismo animal ou humano, que podem ter a coadjuvância de algum espírito encarnado e pode não ter espírito nenhum, e são fenômenos ditos paranormais. O notável estudioso a respeito do magnetismo dos passes, confrade, escritor Jacomel, ele comenta sobre um caso que ocorreu na sua cidade natal do Rio Grande do Norte e que foi acompanhado no seu grupo espírita, o Leandro, o seu grupo de estudo de trabalho espírita, da sua casa espírita, do seu centro espírita. E ele comenta que é um caso que tipifica, que ilustra bastante o poder do magnetismo e, sobretudo, o magnetismo à luz da doutrina espírita, dentro da casa espírita, orientado pelos amigos espirituais. Ou seja, a fluidoterapia que abrange tanto o tratamento de passes, propriamente dito, como a própria água fluidificada ou água magnetizada que ocorre na casa espírita. Ele comenta que certa vez, um homem procurou a casa espírita, em Natal, sua casa espírita. Esse homem sofria de depressão há 40 anos. Uma depressão severa, muito intensa, muito cruel, há 40 anos. E ele era ateu. E a sua esposa era católica apostólica romana. O que aconteceu? Eles não tinham mais alternativa. O homem não conseguia sair do quarto. Tão deprimido ele era. Tão intensa era a sua depressão. E eles fazem um trabalho de pesquisa no núcleo do Jacomel. Eles fazem uma anamnese, uma avaliação prévia. E depois vão acompanhando avaliações subsequentes. Depois de algumas semanas, foi perguntado para ele: você melhorou? Ele disse: não melhorei nada. Mas eu já estou saindo do quarto, eu já vou para a sala, eu já estou andando pela casa. Passou um pouquinho de tempo, e aí melhorou? Não, eu não melhorei nada, mas eu já vou ao supermercado. Jacó, que passou pelo problema da depressão, disse que eu, como conhecia, sabia que isso era muito, mesmo dizendo que não era nada. Então ele já andava por toda a casa e já ia ao supermercado com a sua esposa, até sozinho. Passou um pouco mais de tempo, esse companheiro disse para Jacó Guilherme, para toda a sua equipe: eu já estou ouvindo música, eu sempre gostei muito de música, eu perdi o interesse, então eu estou melhorando um pouquinho. E passou o tempo, hoje ele é uma pessoa
tranquila e não usa nenhum medicamento contra a depressão. E toda vez que ele vai no Leandro, ele assiste a preparação evangélica do tratamento. É uma exposição que o Jacob Leandro faz, ou o Grupo Prático, o Grupo faz, de 15 a 20 minutos do Evangelho, para a preparação do ambiente para o trabalho de paz. O Jacob Leandro comenta que toda vez que ele, Jacob, fala sobre Deus, ele percebia que esse companheiro sorria, dava uma risadinha sincera, não irônica, sincera. E aí ele pergunta, depois do bloco, ele pergunta, mas por que você, sendo ateu, quando eu falo de Deus, você sorri? Sabe que o seu Deus é diferente. Então, era uma pessoa que já estava no quadro de melhora profunda, uma depressão de mais de 40 anos. Já ouvia música, já sorria, já ia no supermercado, já não tomava medicamento. E esse tratamento foi feito através da fluidoterapia na casa espírita, que é um tratamento coadjuvante ao tratamento da evangelioterapia, da orientação doutrinária. Porque na exposição doutrinária, nós já temos o passo espiritual, que, no segundo momento, tem a contribuição dos médios encarnados com fluidos mais materializados, como o fluido vital. Então a gente percebe que nós devemos estudar mais os passos, estudar mais a água purificada, mais desmimetizada, levar mais a sério a contribuição que a casa espírita pode fornecer com uma série de problemas. O próprio Jacó comenta sobre experiências que ele tem tido com companheiros, até sobre a experiência de alguns grupos que trabalham em parceria com eles, estão dentro de Aracaju, Sergipe, de melhoria nos sintomas da esclerose lateral amiotrófica. Esclerose lateral amiotrófica, a famosa doença do Stephen Hall, a doença que vitimou também o cérebro e autor de livro de química geral, Bruce Marr, professor da Universidade da Califórnia. Uma doença muito difícil, que até hoje a medicina convencional tem muita dificuldade. Então, a gente percebe que na evolução do pensamento médico, o magnetismo é inevitavelmente um ponto-chave. André Luiz diz que, em Evolução em Dois Mundos, que ninguém pode exercer a medicina do mundo espiritual sem conhecer psicologia humana e sem conhecer o Evangelho e o magnetismo. Porque no mundo espiritual, o estudo do magnetismo é muito mais profundo. E a contribuição da compreensão do nosso perispírito e também do corpo vital, vou deixar uma dúvida etérica, é fundamental para entendermos como funciona a saúde do nosso corpo físico e a saúde do nosso corpo espiritual, o processo sucessivo. Então, estudar Mesmer, o Marquês de Seguir, o Barão de Coté e também o Senhor Deleuze. O Senhor Deleuze era um magnetizador referência para Allan Kardec, entre outros. É importante para a gente entender essa referência tão sólida que o codificador tinha. Aliás, Allan Kardec soube identificar o que era mediúnico do que era místico. Ele soube diferenciar o que era predominantemente mediúnico de uma origem espiritual, de uma entidade espiritual desencarnada, para aquilo que era predominantemente da própria alma do paranormal, do médium, porque havia estudado mais de 30 anos o animismo, o magnetismo, o trabalho de médium. Então é fundamental que a gente estude o magnetismo, estude o passe, estude a água magnetizada, estude o trabalho desses precursores do espiritismo, estude a Kardec
para entender melhor o fenômeno mediúnico, para entender melhor o trabalho de Chico Xavier, por exemplo, o trabalho dos grandes médicos, o trabalho da fenomenologia mediúnica. É interessante lembrar, por exemplo, o caso de Missionários da Luz. Chico Xavier estava psicografando o Missionário da Luz e, em determinado momento, André Luiz chegou para ele e falou assim: a psicografia do Missionário da Luz vai ter que parar. André Luiz falou, Emmanuel confirmou, e ele percebeu que André Luiz e também Emmanuel e o Dr. Zé de Menezes estavam fazendo revisões dos textos de um determinado capítulo, que viria a ser o capítulo Reencarnação, o maior capítulo da série A Vida no Mundo Espiritual, também chamada Vida no Solar, que é um capítulo que narra a famosa reencarnação de Segismundo, é o maior capítulo da obra da Luz. E pararam a psicografia por quê? Porque André Luiz, Emmanuel e o Dr. Zé de Menezes, fazendo a revisão dos textos, estavam submetendo o texto de André Luiz aos maiores. Emmanuel disse aos nossos maiores, para que fizesse a revisão do texto. Para que fizesse a revisão do texto. Para que fizesse, passasse um pente fino no conteúdo que André Luiz estava fazendo para nós. E isso é muito importante, porque mostra o critério, o cuidado, a revisão. Então, André Luiz, junto com Emmanuel, junto com o Dr. Bezerra, revisando e submetendo aos maiores deles. Se esses são os nossos maiores, quanto mais os maiores deles. Mostrando o cuidado do conteúdo da obra mediúnica. Mas para entender mediunidade, para entender paranormalidade, precisamos entender fenomenologia, precisamos entender magnetismo. É interessante que o próprio Chico Xavier, quando estava psicografando a obra Nosso Lar, ele estava duvidando um pouco daquela realidade. E Emmanuel e André Luiz decidem levar o Chico, através do fenômeno de desdobramento parcial pelo sono físico, à colônia do Nosso Lar, as periferias da colônia espiritual do Nosso Lar, para que ele conhecesse. Porque as dúvidas do Chico, o certo receio em relação àquelas informações que para ele, à época, eram muito originais, estavam trazendo dificuldades no processo da psicografia. Então ele é levado por Emmanuel e por André Luiz para conhecer a colônia, que conhece vários setores, à exceção do Ministério da União Divina. Porque quando ele chegou próximo ao Ministério da União Divina, parecia que havia uma cortina de luz sobre aquele setor da cidade e também na governadoria. E aí ele falou assim: eu quero ir lá. E André Luiz e Emmanuel explicam para André Luiz, para Chico Xavier, que ele não poderia ir lá, porque se ele fosse lá, a vibração era tão diferenciada, tão quintessenciada, tão elevada, que dissolveria o cordão de prata, o cordão vital que une o perispírito ao corpo físico. E isso ocasionaria a desencarnação, o desdobramento definitivo do espírito Chico Xavier em relação ao seu corpo. Então ele podia visitar alguns setores, mas no Ministério da União Divina não dava para Chico ir o desdobramento parcial pelo sono físico através da orientação de Emmanuel e André Luiz. Então ele conhece a cidade, percebe a realidade da cidade, e aí nota que realmente o nosso lar era daquele jeito. Quando Corina Novelino traz um desenho que ela fez a partir de um desdobramento em uma noite, através também do desdobramento parcial pelo sono físico, de uma colônia espiritual que ela viu, na mesma hora Chico Xavier fala isso, mais recentemente, na transição da década de 70 para a década de 80. Chico Xavier na mesma hora fala: é nosso lar.
Você desdobrou Colina e viu a cidade. E Colina Novelito publica a obra Cidade do Além. Ou melhor, Gregorinho, publica a obra Cidade do Além, que tem um desenho de um plano piloto das estruturas principais da cidade do nosso lar. E ela publica o livro Cidade do Além com o prefácio de André Luiz. Então, a gente percebe que ainda sabe muito pouco, como diz o Walter Leandrão, que estamos no beabá de magnetismo e de mediunidade. Mas isso não deve ser algo que nos desanime. Deve ser um desafio que nos motive a estudar cada vez mais e melhor, porque a doutrina espírita é raciocinada. Eu estou dizendo que o centro espírita é a universidade da alma. Nós temos que esforçar para melhorar a qualidade das nossas classes. Leonery afirma que o espiritismo será aquilo que os espíritos, ou melhor, que os homens quiserem ter, enquanto movimento. Porque o movimento é o rosto, é a face da doutrina. Se nós, os espíritos, estamos comprometidos com o movimento espírita, estamos trabalhando no movimento espírita, se nós passamos uma mensagem equivocada, uma maior cota de erros a respeito da doutrina espírita, os companheiros que estão chegando vão ter dificuldade em decodificar a essência da doutrina espírita. E assim, com a sucessão das gerações, o movimento espírita vai começar a descaracterizar a essência do pensamento de Kardec, que é o cristianismo redivivo, como falador prometido por Jesus. Então, lembrando dessas passagens de Chico Xavier, que psicografou em braille. Chico Xavier psicografou em braille. E a psicografia em braille de Chico Xavier foi tão lenta, que durou várias horas para psicografar um pequeno parágrafo. Aí alguns poderiam perguntar, mas por que ele psicografou em braille então? Não seria mais interessante que ele tivesse psicografado normal? Mas esse tipo de psicografia em braille, em línguas estrangeiras, a psicografia especular, aquela que a gente só consegue ler quando a folha está de frente para o espelho, ou se a gente colocar contra a luz e ler o verso. Isso tudo é para comprovar cada vez mais e sensibilizar o cético da imortalidade da alma e da autenticidade do fenômeno mediúnico. Então, se nós analisarmos esses casos extremamente convincentes, contundentes, seja de efeito físico, seja de efeito intelectual, porque nós podemos ter comprovações da mortalidade da alma através da mediunidade, seja por efeito físico ou por efeito intelectual. Valdo Vieira psicografou Cristo espera por ti, romance do espírito Honoré de Balzac. E especialistas na obra de Balzac falaram: essa obra é balzaciana. Só um especialista na literatura francesa, na sociedade francesa do século XIX, como é o caso de Balzac, poderia trazer uma obra nesse estilo, com tamanho e rigor dos detalhes. Isso é uma evidência da imortalidade da alma, uma evidência intelectual. Assim como existem evidências através de efeitos físicos, com espíritos que se materializam. O Dr. Oliver Lodge era um dos maiores físicos e químicos, físico-químicos, da virada do século XIX para o século XX. Indivíduo extraordinário, um acadêmico admirável. E ele se convenceu da imortalidade da alma através da comunicabilidade do seu filho Raymond, um indivíduo respeitadíssimo no meio acadêmico. E ele se convenceu da autenticidade do fenômeno. Então, nós podemos nos convencer da imortalidade da alma através de fenômenos mediúnicos, de efeitos intelectuais e de efeitos físicos. Mas a questão não para aí. Nós podemos ajudar muito aos nossos irmãos através dos efeitos físicos, na fluidoterapia na casa espírita, através dos passes, através da água purificada.
Os trabalhos de efeitos físicos, por exemplo, do Life Frame no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, são extraordinários. São fenômenos que até hoje usam as chamadas reuniões de materialização, que não são imprescindíveis da casa espírita. Então, o passe funciona como efeito físico aplicado à terapia. Mas que nesse grupo tem essa especialidade, tem feito trabalhos incríveis. Então, seja estudando o magnetismo, seja estudando a mediunidade, seja estudando os fenômenos anímicos ou os fenômenos mediúnicos, seja estudando os fenômenos de efeitos físicos ou de efeitos intelectuais, nós precisamos aprofundar nessa área o nosso conhecimento doutrinário, que ainda é pequeno. Porque não só teremos cada vez mais evidências da imortalidade da alma, que nos motiva a transformação de nós mesmos, como teremos maior critério na avaliação do conteúdo da mensagem, para trazermos a nós mesmos e aos companheiros um conteúdo mais rigoroso da compreensão do mundo espiritual, como também poderemos, através do trabalho na casa espírita, auxiliar mais e melhor através dos passos e da fitoterapia. Então, precisamos estudar mais o magnetismo. Temos em Jacob Mello, um estudioso, que tem buscado essa contribuição, assim como o professor Mateus Rubino, em Campinas, das aplicações desses efeitos físicos que são predominantemente na área da terapia, da fluidoterapia, nos passes e na água magnetizada, principalmente, pelo menos na maioria das casas. Precisamos também aprofundar o estudo da mediunidade como formas da gente conhecer, inclusive, os problemas que nós enfrentamos, as obsessões, os problemas físicos, as dores de cabeça que muitas vezes não conseguimos encontrar causa e podem ter, na maioria das vezes, ter uma componente espiritual. Então, nós temos que, para a nossa própria saúde física e espiritual, saúde integral, conhecer mais do animismo e do magnetismo, conhecer mais da mediunidade, o que melhorará o conteúdo doutrinário do nosso trabalho no movimento espírita e também a nossa ação, inclusive com esse objetivo de auxiliar espiritual, perispiritual e fisicamente os nossos irmãos através do trabalho de paz, conforme as orientações que Jacob Mello, um grande estudioso do assunto, tem nos fornecido. Então, que a gente reflita sobre a nossa necessidade de estudar mais e melhor doutrina espírita. E estudar mais e melhor a doutrina espírita também pressupõe estudar mais o magnetismo, o animismo, os fenômenos de efeitos físicos e os fenômenos mediúnicos de efeitos intelectuais, para que a gente aprenda mais a ferramenta pelo qual as curas espirituais ocorrem e os fenômenos de interação entre os espíritos conosco ocorrem, sejam espíritos superiores ou inferiores. Porque muitas vezes nós estamos sendo vampirizados e tendo as nossas energias físicas drenadas em função de não saber equilibrar as nossas energias espirituais e semimateriais e energias espirituais. Então, Jesus nos abençoe.